Vamos lá para o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e eu quero ler com os irmãos o capítulo 1, e dentro do capítulo 1, o versículo de número 1. Vamos começar do começo. Sabe como as pessoas às vezes falam, a gente chega cheio de ideias, cheio de projeto, alguém vira para nós e fala assim, para, vamos começar do começo. Hoje nós vamos começar do começo, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Agora eu quero convidar os irmãos que abram a sua Bíblia lá no Evangelho de João, também no capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo número 1, o Evangelho de João 1:1. Ele vai trazer também, à luz do Novo Testamento, o princípio das coisas, e o evangelista João diz o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Você pode dar um glória a Deus bem forte aí. Aqui nós estamos vendo o começo da criação, mostrado no Velho Testamento e no Novo Testamento, mesmo tempo, sobre as perspectivas. E nós encontramos ali Deus Pai, Criador. No princípio criou Deus os céus e a terra, o Espírito pairava sobre a face das águas, e depois o João, no Evangelho de João, vem para dizer que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós estamos vendo aqui claramente ele falar de Jesus. Tudo que foi feito se fez com ele, e nada do que foi feito sem ele se teria sido feito. Isso que a palavra está nos ensinando. Então nós vemos aqui a composição daquilo que nós chamamos de Santíssima Trindade. Diga comigo: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles estão juntos desde o tempo da criação do mundo. Eles são eternos, e a eternidade nos traz o entendimento de que não tem começo e não tem fim. Então é um pouco acima da nossa capacidade de entender, mas eles estavam sempre ali. Mas a Bíblia é muito clara, nos faz entender, perceber, pensar que são três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas eles têm a mesma essência, eles têm a mesma natureza. No Pai, o Filho está na obediência, e o Espírito Santo age, é o Espírito de Deus, é a mente de Deus, é o poder de Deus que age, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um só, mas são pessoas distintas. E ao longo da palavra, nós observamos, ao longo da Bíblia, que cada um deles tem as suas ações específicas e o tempo específico de que ele se manifesta.
Não quer dizer que na manifestação do Pai não esteja junto o Filho e nem o Espírito de Deus. Não quer dizer que o Filho, estando no seu ministério, ele não está junto do Pai. Ele diz: tudo que eu faço é porque eu vi o meu Pai fazer, porque o Pai é glorificado no Filho. E não quer dizer que a ação do Espírito Santo está longe da vontade de Deus ou do cumprimento das promessas, inclusive daquilo que Jesus prometeu. Mas eles têm claramente, à luz da palavra, um tempo e uma forma que nós aprendemos que eles agem. Mas assim como eles são três, Pai, Filho e Espírito Santo, nós aprendemos que tem esses tempos de dispensação daquilo que age o Pai, do que age o Filho e do que age o Espírito Santo. Eu quero falar destes tempos. O primeiro tempo, a primeira dispensação é o tempo do Pai. Diga comigo, Deus Pai. Deus Pai, o Criador, como nós vimos no primeiro livro de Gênesis, Ele criou todas as coisas, a sua obra está registrada, principalmente a sua impressão, aquilo que Ele mandou, que Ele diz, que Ele fala de Gênesis a Malaquias no Velho Testamento. Ele é o Deus Criador, Ele formou o homem, Ele formou o povo para si, Ele fez os seus estatutos, Ele levantou profetas, Ele fez promessas, mas tudo que Deus fazia apontava para algo. Tudo que Deus fazia tinha um objetivo, um propósito muito bem definido, e Ele deixava claro que vinha alguém, após este tempo da sua dispensação, que Ele ia entregar para nós um presente do céu. No tempo de Deus, nessa dispensação, no Velho Testamento, você pode ver de Gênesis a Apocalipse, a Malaquias, você pode ver que tudo que Deus fazia apontava para a vinda do Messias, o Filho, Jesus. Deus estava sempre agindo, ensinando e falando e prometendo este grande presente para a humanidade, esse grande presente aos pecadores, esta grande oportunidade de voltarmos perto de Deus. Ele promete Jesus, seu único Filho, que viria como Redentor dos pecadores, que viria para a propiciação dos nossos pecados, ou seja, pagar o nosso pecado, para ser aquele que perdoa os nossos pecados. E no final da dispensação do Pai, no final do tempo, deste tempo de Gênesis a Malaquias, Deus cumpre a sua palavra, Ele entrega a sua promessa e Ele envia para nós esse grande presente de amor, sem o qual nós não estaríamos aqui nessa noite, sem o qual nós não teríamos esperança, e Deus manda para nós Jesus Cristo. Quem é salvo e remido pelo sangue de Jesus, pode dar um glória a Deus aí no seu lugar. Então, diga comigo, Deus Filho. Deus Filho é Jesus, Ele é o presente do Pai. Tudo que o Pai fez apontava para o Novo Testamento, quando Jesus viria para mudar a história da humanidade, para dividir o tempo entre antes e depois de Cristo. Neste tempo do Filho, você pode ver isso nos 4 evangelhos, a vida, o ministério, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam tudo aquilo que Jesus fez, como na leitura que nós tivemos, o Verbo que se fez carne, Ele esteve aqui, andou entre nós, comeu, teve os sentimentos, as emoções, as necessidades, conheceu a vida do homem na terra. É interessante a gente perceber, eu acredito que todos vocês já pensaram nisso, quando a gente anda pelas ruas de carro, a gente conhece as ruas, mas quando a gente anda pelas ruas de a pé, ou a pé, né? De a pé não, Jesus, perdão, justo agora que está filmando, quando a gente anda pelas ruas a pé, corta, a gente conhece onde está faltando a calçada, onde tem um buraco, onde tem um pouquinho de mato. Então imagine, a pessoa que anda pelo Brasil todo de avião, eu conheci o Brasil, saí de São Paulo, fui lá para Fortaleza, saí de São Paulo, fui para o Rio Grande do Sul. Ele conheceu o lugar onde ele pousou, porque ele olha para baixo, ele vê mar, vê riqueza, vê floresta, vê coisas bonitas, mas aquele que anda de carro, ele conhece a estrada, para no posto, sabe onde é melhor, sabe onde é mais seguro, sabe onde não é bom viajar à noite, e aquele que anda a pé, conhece ainda muito mais,
detalhado. Jesus quis fazer isso. É como se ele estivesse de avião lá, olhando para a terra, foi ele que criou, ele sabe o que está acontecendo, ele está vendo, aí ele fala, eu vou lá, eu vou conhecer a realidade, eu vou viver com eles. E essa era a promessa de Deus, de nos entregar este presente, para que houvesse a reconciliação do homem com Deus. Quando João Batista pede um testemunho para saber se Jesus era de fato o Messias esperado, que estava profetizado desde os profetas do Velho Testamento, a palavra em resposta para João Batista é: o cego enxerga, o morto anda, os leprosos são curados, os paralíticos se levantam e é pregado o evangelho de salvação aos pobres. Olha o ministério de Jesus, como foi lindo, poderoso e como foi intenso na terra. Ele cumpriu o seu ministério de fazer milagres, de mostrar para nós que era possível vencer, mas principalmente Jesus, o Filho, ele tinha um ministério de redenção. Diga comigo, redenção. Isso profetizado desde o Velho Testamento, como eu disse, tudo que Deus fazia apontava para a vinda do Filho. Isaías diz claramente, ele diz, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, e pelas nossas iniquidades foi moído, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isaías vai além, diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus cumpre o seu ministério de redenção. Aqui Deus fala através de Isaías, um profeta do Velho Testamento, sobre este presente que ele ia enviar à terra, que ele ia enviar para nós. Jesus foi dado a nós e cumpriu o seu propósito e o seu ministério. Durante o seu ministério, assim como Deus fez, assim como o Pai, ele também nos deu uma promessa de que nos enviaria um presente. Assim como o Pai apontava para o Filho, Jesus começa a preparar os seus discípulos para a importância de receber um novo presente, que ele nos daria quando ele fosse embora, quando ele voltasse aos céus. Jesus faz isso, e Jesus mostra para nós, porque ele sabia que o seu ministério tinha um certo limite. Entendam o que eu estou falando, não por falta de poder, não por falta de querer, mas Jesus aceitou sair, deixar a sua glória e entrar, como nós lemos, o verbo que se fez carne, nesse corpinho limitado, que dói a coluna, que dói a cabeça, que pega gripe. Ele aceitou, ele se subjugou por amor de nós. Então, estando aqui, ele viveu como os homens viviam. Estando aqui, ele precisou comer como os homens comiam, ele precisou descansar, inclusive ele diz, o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça, mas ele precisava de descanso. Ele andava, e quando ele ia de uma cidade a outra, às vezes como aconteceu na morte de Lázaro, ele vai a pé, não sei quantos quilômetros de distância, ele chega lá 4 dias após a morte. Ele fez tudo diante e perante e obedecendo as regras do nosso corpo, da nossa lei de gravidade, do nosso tempo, da nossa geografia. Ele se permitiu limitar por amor a nós. Bem claro, não por falta de poder e não por falta de querer, mas por amor de nós. Jesus quis isso, então ele sabia que o seu ministério tinha um certo limite. Ele foi enviado para os filhos da casa de Israel, e os filhos não o receberam. Ele estava no mundo, foi ele que fez o mundo, e o mundo não o conheceu. Aquela sociedade hebreia da época, já judia, chamado de judeus, não recebe o Messias.
Então ele tinha suas limitações e sabia que ele precisava ir para que o Espírito Santo pudesse descer. Como, por exemplo, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele obedecia à regra do nosso corpo. Ele não era onipresente enquanto verbo que se fez carne. Deus, Espírito Santo, Jesus, eles são o que eles quiserem, mas Jesus quis não ser. Estou frisando bastante isso para ninguém achar que o pastor Lucas dizendo que Jesus não tinha poder. Não, ele tinha todo o poder, mas ele abre mão da sua glória por amor de nós. Quem pode dar um glória a Deus? Se vai aplaudir, então aplauda bem forte. Eu quero pedir pessoal nosso da mídia, Stephanie que está ali, abrir o Evangelho de João, capítulo 16, vou ler com os irmãos a partir do versículo 7, Jesus fazendo uma promessa, assim como o Pai fala de enviar o Messias, Jesus fala, já está aí na tela, 16, versículo 7 de João, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. De manhã eu abri um parênteses, eu estou me lembrando, vou abrir o mesmo parênteses aqui, depois a gente volta para a mensagem. A gente vê muita mensagem aí de internet, muitas frases de Facebook, as redes sociais, o pessoal fala, ninguém pode me julgar, só Deus pode me julgar, ninguém tem o direito de me julgar. Vou falar uma coisa para a igreja, ninguém vai julgar ninguém, igreja, quem vai julgar é a palavra, o que está na palavra já julgou o homem, não é o pregador que vai dizer que o marido tem que ser fiel à esposa, porque os adúlteros não herdarão o reino do céu, é a palavra. Não é o pregador, não é o Lucas que vai dizer que os mentirosos não entrarão no reino do céu. Quem está dizendo isso é a palavra. Então vamos parar com essa desculpa que a gente usa, essa capa, essa máscara, de falar, ninguém pode me julgar. Ninguém vai julgar você não, meu amigo. Aliás, está todo mundo correndo atrás do seu. Está todo mundo lutando as suas guerras, tem gente que está se achando importante demais, estão me julgando, estão especulando, estão falando, ninguém está nem aí para nós, nós é que precisamos cuidar da nossa vida com Deus, e quem vai julgar, não é o líder do grupo, não é o pastor, não é quem vai julgar, é a palavra, e até uma bênção, o Espírito Santo que ele veio para ser aquele, como nós acabamos de ler, que acusa o homem, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, dê graças a Deus, quando você ouvir a voz do Espírito Santo falando para você, está errado, é pecado, não faça isso, não vá por esse caminho, dê glória a Deus, porque Ele não se afastou de você, não desistiu de você, eu sempre digo, né, um líder, um pai, um professor, um patrão, ele só corrige a pessoa que ele espera que a pessoa possa fazer melhor, ele só corrige alguém que ele espera que vai dar resultado, porque quando a gente percebe que a pessoa está fora da área dela, que ela não consegue desenvolver aquela atividade, até o pai e a mãe quando tem mais de um filho, ele percebe, um tem mais talento para uma coisa, o outro tem mais gosto para outra coisa, e não adianta cobrar daquele que não tem o talento, que não tem gosto, que não vai por aquele caminho. Então a gente para de cobrar, quando não espera mais que vai haver uma melhora. Por isso eu fico feliz quando os meus pastores, os meus líderes, não a Bruna, mas quando alguém me cobra alguma coisa para eu melhorar, para eu fazer melhor, que eu posso ser melhor. Por quê? Porque essa pessoa não perdeu a esperança em mim. Deixa eu te abençoar. O Espírito Santo não deixou de acreditar em você. O Espírito Santo não deixou de saber que é Ele que te capacita, Ele te dá poder do alto, e você pode sim ser um ganhador de almas, você pode sim ser um abençoador da sua família, você pode sim ser um vaso de honra na mão desse Deus que você serve. Quem recebe, diga eu recebo. Vai aplaudir, então vamos aplaudir todo mundo junto.
Voltando aqui para a nossa leitura, versículo 12. Jesus falando, né? Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas, quando vier, versículo 13, isso mesmo, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não fala de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso eu vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo anunciar. Jesus está falando, está nos ensinando, que nos seus planos era mais importante para o homem, para a humanidade, receber o Espírito Santo, do que ele mesmo continuar aqui neste corpo, nesta carne. Que o Espírito Santo viria para não ter os limites deste corpo, desta carne. O Espírito Santo pode estar em todos os lugares. O Espírito Santo pode manifestar o seu poder simultaneamente onde Ele quiser. É por isso que quando nós profetizamos que vai ter presença de Deus lá na nossa casa, creia que vai ter manifestação do Espírito Santo lá na sua casa, lá no seu ambiente de trabalho, porque o Espírito Santo, Ele não está nesta forma corpórea, carne e osso, não é o verbo que se fez carne. Jesus então promete e cumpre a sua promessa. Quando ele sobe ao Pai, ele ora a Deus e pede o seu presente, ele entrega. E agora ele diz: entrego o meu Espírito, entrego o Espírito Santo a todos aqueles que crerem em mim. Tem crente que crê em Jesus aqui nessa noite? Então esse é um presente de Jesus para você. Tem crente que crê na palavra de Deus aqui nessa noite? Então Jesus cumpre o seu propósito, cumpre o seu ministério, e Ele manda para nós, como Ele nos prometeu, o Espírito Santo. Diga comigo: Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é um presente do Filho, assim como o Filho foi um presente do Pai. Tudo que o Pai fez, apontou para o Filho. Tudo que o Filho fez, Ele dizia: quando eu for, eu vou enviar um outro Consolador. Eu não vos deixarei órfãos. Eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. E aí Ele manda sobre nós o Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Então a dispensação, o tempo do Espírito Santo, começa no Pentecostes. Você pode ver capítulo 2 de Atos. Jesus dá uma ordem: fiquem aqui até que do alto sejam revestidos de poder. Fiquem aqui até que vocês recebam o Espírito Santo. E cumprindo-se os dias de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu como um som de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quem pode levantar sua mão, que nós possamos ser cheios do Espírito Santo, que possa haver o Pentecoste nos dias de hoje, que nós possamos receber a promessa do Filho, de receber poder do alto, de receber a visitação do Espírito de Deus, que haja em nós, como nos dias de Atos, a visitação poderosa do Espírito Santo de Deus. Quem deseja isso, diga: eu desejo. Nós estamos hoje, glória a Deus, nós estamos hoje vivendo o tempo da dispensação do Espírito Santo. Hoje a igreja de Cristo vive o tempo do Espírito Santo. Hoje nós vivemos com a promessa de Jesus, que nós estaríamos aqui e o Espírito Santo estaria conosco. Quem tenha desejo de sentir a presença do Espírito Santo sobre a sua vida? Então nós aprendemos, porque Jesus nos prometeu que Ele não nos deixaria sozinho, que nos enviaria esse Consolador. Nós aprendemos que o Espírito Santo já está conosco, o Espírito Santo já está habituado, já está habilitado, autorizado a se manifestar onde você estiver. E aí nós aprendemos coisas que o Espírito Santo vai fazer para nos ensinar. Nós lemos, né? Receber tudo que é de Cristo para nos anunciar. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade, porque não fala de si mesmo, mas anuncia o que há de vir. O Espírito Santo glorificará Jesus.
para que ninguém pense que então eles viveram, que tiveram dispensações em tempo separado, eles são individualistas. Não, eles são aquilo que eles querem ensinar para a igreja que nós devemos ser: um só coração, um só propósito, uma só mente. Eles são perfeitos em união. Então o Espírito Santo glorifica Jesus e, como nós lemos, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. João ainda fala no capítulo 14 que o Espírito Santo vai nos ensinar todas as coisas. Imagine você, Jesus, nas suas pregações, nos lugares, nas casas onde ele entrava, quando ele se reunia com os 12 ou então com os 3, quando ele recebia a multidão, Jesus ensinava. Se hoje não fôssemos pela visitação do Espírito Santo, como que poderia Jesus estar em todos os lugares nesse corpo ensinando? Então ele nos diz que o Espírito Santo, sem limite, ele nos ensinará todas as coisas. Ele diz que o Espírito Santo vai testificar Jesus. E agora já o apóstolo Paulo vem para dar uma palavra maravilhosa, diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Olha só que promessa maravilhosa de Jesus para nós, que presente ele nos dá e deixa para a igreja. Tem igreja de Cristo aqui nessa noite? O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Você pode colocar a mão direita sobre o seu coração. Talvez você esteja passando por uma luta muito grande, e talvez essa luta seja até culpa sua, uma fraqueza, um deslize, um pensamento errado. Mas a palavra do Senhor, a promessa de Jesus para nós, é que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. O Espírito Santo veio para dizer para nós: eu não vou te deixar sozinho. A palavra de Jesus é: você não ficará órfão, não estará desamparado. Eu deixarei para ti, deixarei para a igreja, deixarei para este tempo o Consolador, aquele que estará conosco todos os dias. Então, se você tem uma fraqueza, uma dor, uma tristeza, um problema, algo que você não consegue vencer, clame pela presença do Espírito Santo. Deseje receber a presença do Espírito Santo, porque a palavra ensina que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Quem quer receber o Espírito Santo, diga: eu quero. O apóstolo Paulo também nos ensina que o Espírito Santo intercede por nós. E aí a gente gosta de lembrar que até mesmo com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo intercede por nós, até quando nos faltam palavras. E o evangelista Lucas, grande estudioso, que escreveu o Evangelho de Lucas e também o livro de Atos, ele fala que o Espírito Santo nos reveste de poder. Você pode levantar suas mãos? O Espírito Santo nos reveste de poder, o Espírito Santo nos reveste de autoridade. Ele diz: eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Quem quer ser revestido pelo poder do Espírito Santo? O Espírito Santo nos reveste de poder. Então Jesus dá esta ordem de esperar com um coração desejoso, um coração ardente, um coração que quer receber esse poder. E aí fica um grupo, a Bíblia fala, um grupo de aproximadamente 120 pessoas, eles vão ao mesmo lugar em Jerusalém, e eles ficam ali esperando por esta visitação. No mesmo lugar, a oração deles era a mesma, uma mesma súplica, de que eles pudessem receber a promessa de Jesus, o presente que Jesus prometeu. Eles estavam ali, e eu aprendo nessa passagem algo muito importante, porque eles estavam naquele lugar, uma igreja, gente, de 120 pessoas, não é pouca coisa não, também não era uma multidão, um número considerável, mas ali estavam os discípulos, ali estavam homens e mulheres que viram Jesus subir ao céu, que viram milagres e maravilhas, mas a Bíblia não fala que Tomé olha para Pedro e fala: Pedro, você negou Jesus 3 vezes, chegou a amaldiçoar, ficou bravo quando as pessoas falaram que você era amigo de Jesus, você acha que Deus vai te dar o Espírito Santo? Você acha que Deus vai fazer alguma coisa por você? Você não merece. Não, a Bíblia não fala que Tomé estava falando isso, também não fala que Pedro olha para Tomé e fala: Tomé, você era o bom e velho duvidoso,
O homem cheio de dúvida, não acreditava. Jesus teve que aparecer e mostrar as marcas nas suas mãos. Eles não estavam naquele lugar se julgando, se acusando. Eles não estavam naquele lugar apontando defeitos. Eles estavam naquele lugar com um único coração e o desejo de receber a presença do Espírito Santo. Nós vivemos hoje a dispensação do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E nós devemos aceitar a ordenança, a ordem de Jesus: estejam no mesmo lugar, esperem pela visitação, aguardem ansiosos para receber aquilo que é do alto. Eu vos darei, eu os farei receber o poder que vem do alto. Essa é a palavra ainda para nós. E aí, quando nós lemos o que aconteceu, quero até aproveitar para ler com a igreja em Atos no capítulo 2, a partir do 4, aí a gente vai um pouquinho para frente. Aquilo que acontece no Pentecostes, mas vai acontecer no nosso tempo também, vai acontecer na nossa igreja também. Diga, vai acontecer. Diga mais forte, vai acontecer na minha vida, vai acontecer na minha igreja. Olha só o que diz a palavra: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto ou da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia próximas de Cirene, visitantes vindo de Roma, tantos judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Tinha homens e mulheres, pessoas ao redor do mundo, ouvindo aqueles homens da Galileia falar a língua própria deles, e não tinha cursinho de inglês na época, não tinha aula, escola de idiomas, eles estavam cheios do Espírito Santo. A manifestação foi gloriosa. Aí versículo 12, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? E aí no versículo 13, alguns todavia zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Em algumas traduções da Bíblia, eles estão tomados de mosto, que é bebida fermentada. Eles estão bêbados. Percebam que quando vem a manifestação, a visitação do Espírito Santo, eles têm uma tomada de poder, e aí o mundo se levanta para desacreditar a fé. O mundo se levanta para criticar e para dizer que aquilo não vinha de Deus, que aquilo não tinha poder do Espírito Santo, aquilo era uma loucura, aquilo era bebedice. Mas, queridos, se o Espírito Santo tomar conta da sua vida, se o Espírito Santo se manifestar através de você, deixa o Espírito Santo, dê vazão ao Espírito Santo, para que você não só fale outras línguas, mas para que você tenha a autoridade e poder de Deus, onde você estiver. E quando isso acontecer, você não vai se preocupar com o estereótipo da sociedade, você não vai se preocupar com os rótulos desse mundo, não importa aquilo que o mundo se levanta para dizer de nós, nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, nós temos a autoridade de Deus, nós somos revestidos pelo poder que vem do alto. Você vai ser um instrumento do Espírito Santo, você vai ser usado por Deus. A sua única preocupação quando você está tomado pela presença do Espírito Santo de Deus é fazer aquilo que agrada ao Senhor. Você vai estar preocupado em olhar para essa poltrona vazia que está do seu lado e falar: Senhor, eu quero que um dia as pessoas que eu amo, as pessoas com quem eu tenho contato, estejam aqui para receber o mesmo poder que vem do alto, para receber a mesma visitação que vem do céu. A nossa preocupação deixa de ser a preocupação desse mundo. A nossa preocupação passa a ser com a preocupação das coisas que nós recebemos do alto. Quem quer receber tudo aquilo que vem do céu para a sua vida? Aí assim, eles começam a criticar, mas se levanta um homem, que se nós fôssemos julgar por antes, a gente ia pensar naquele que pecou, que falhou. Se levanta Pedro.
Mas não se levanta o velho Pedro, levanta o novo Pedro, levanta uma nova criatura, levanta um Pedro cheio do Espírito Santo de Deus, com ousadia e autoridade do poder de Deus. Levanta-se Pedro e ele fala daquele jeito, não amedrontado, não acuado pelas acusações do mundo, ele fala cheio de autoridade, porque ele está cheio da presença do Espírito Santo. Deixa eu te abençoar, vai ter oportunidade de você usar a autoridade de Deus no seu dia a dia, vai ter a visitação do Espírito Santo para que você saiba o que fazer, como falar, como agir, para que você possa ser uma bênção onde você estiver, para que onde você coloque as suas mãos, onde você colocar a planta dos seus pés, ali vai ser tomado pela autoridade da presença do Espírito Santo de Deus, através da sua vida. Quando Pedro se levanta, ele começa a falar: gente, não tem ninguém bêbado aqui não, aqui está acontecendo algo que vocês ouviram falar sobre a boca do profeta Joel. E o profeta Joel fala no Velho Testamento que acontecerá nos últimos dias, o Senhor derramará o seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão os vossos velhos, até sobre os servos e sobre as servas derramará do Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e eu mostrarei prodígios em cima dos céus, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, e antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá, levante a sua mão para receber essa palavra, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque essa é promessa de Deus. Então não o velho Pedro, não o Pedro que estava preso nas coisas do mundo, se levanta um novo Pedro, e ele traz à tona a memória daquilo que Deus tinha falado, ia acontecer através do Filho, e o Filho traz a promessa, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, nós seremos aptos a profetizar, nós teremos visões, falaremos com línguas como de fogo, nós teremos autoridade para curar, nós teremos autoridade para expulsar os demônios, os espíritos cativos, nós podemos subjugar os pensamentos que não vêm de Deus, e vamos dizer: acalma-te mar, acalma-te o vento, porque o Deus que eu creio, o poder do Espírito Santo que eu creio, ele se manifesta mesmo através da minha fraqueza. É promessa de Jesus para a igreja, é promessa de Jesus para que o novo tempo nasça através de nós, em nós. É uma promessa de Deus. Quem quer ter a autoridade do Espírito Santo sobre a sua vida? Eu quero fazer algo, quero declarar com a nossa igreja, que o mês de julho é um mês de buscar a presença do Espírito Santo de Deus. O mês de julho nós vamos buscar, e nós vamos declarar, e nós vamos ver a visitação, a manifestação, a glória e o encher do Espírito Santo no meio da igreja. Você vai ver o Espírito Santo se manifestar lá dentro da sua casa, você vai ver o poder do Espírito Santo se manifestar no meio das suas finanças, você vai ver a autoridade de Deus falar através da sua boca, porque você vai se levantar, não como o velho, mas como o novo Pedro, cheio da presença do Espírito Santo de Deus, depois de receber o poder que vem do alto. Quem quer receber o poder que vem do alto? Então levante-se, igreja, como Pedro, levante-se em autoridade do Espírito Santo de Deus, levante as suas mãos e comece a dizer: Espírito Santo, eu quero receber o poder que vem do alto. Comece a dizer: Espírito Santo, eu creio na palavra, eu creio na promessa de Jesus, eu sei que esse tempo é para mim, eu sei que essa promessa é para a minha vida. Comece a dizer: Espírito Santo, eu creio que o Senhor pode me visitar nessa noite. Se você é batizado pela língua dos anjos, comece a dar vazão ao Espírito Santo agora, comece a falar, Espírito Santo, comece a falar a língua dos anjos, mesmo que com gemidos inexprimíveis. E se você não é batizado pela língua dos anjos, comece a dar glória, comece a dizer aleluia, comece a dizer aquilo que está no seu coração. Diga: obrigado, Espírito Santo. Diga: eu creio no poder do Espírito Santo. Diga: eu quero receber o poder que vem do alto. Diga nesse momento com as suas palavras: eu quero receber aquilo
aquilo que os discípulos receberam no dia do Pentecostes. Eu quero receber a promessa de Jesus, eu quero receber a promessa do Espírito Santo, eu quero sentir a minha língua como línguas de fogo, eu quero sentir a presença poderosa do Espírito de Deus. Declare isso, e você que é batizado pelo Espírito Santo, fale novas línguas nesse momento, edifique o seu corpo, edifique o seu espírito, edifique a sua comunhão com Deus. Espírito Santo, está aqui um povo unido, que te chama pelo nome, que clama o teu poder, que crê na tua graça. Está aqui um espírito, está aqui uma igreja com o mesmo espírito, crendo no poder que vem do alto. Nós esperamos pela visitação do Espírito Santo, nós cremos na promessa de Jesus, que nos enviaria o Consolador, que nos enviaria o batizador com fogo, que nos enviaria aquele que tem o poder. Clame pela visitação do Espírito Santo, deseje pela visitação do Espírito Santo, faça o seu coração arder, como aqueles 120 homens que estavam reunidos esperando pela visitação. Eles foram visitados com o poder que vem do alto, e nós declaramos agora que nós seremos visitados pelo poder do Espírito Santo, que na nossa igreja vai ter a manifestação da glória de Deus, que a nossa igreja vai ter os sinais que acompanham aqueles que creem, que nós vamos tocar os enfermos e eles serão curados, que nós vamos tocar os espíritos malignos, serão expulsos, nós estaremos libertando mentes cativas, nós estaremos abençoando pessoas com depressão, nós estaremos apregoando o evangelho da salvação. Não importa se é discriminação do mundo, não importa se é o rico ou se é o pobre, o evangelho da salvação será pregado através da nossa igreja, o evangelho de salvação será pregado através da nossa boca, e onde tem a presença do Espírito Santo, os demônios estão agora repreendidos. Eu repreendo tudo aquilo que não vem de Deus no meio da igreja, eu repreendo todo o poder maligno que está no meio da sua casa, eu repreendo agora tudo aquilo que está fazendo cativo cada coração, cada mente, cada espírito que não consegue se aquecer na presença de Deus. Eu repreendo agora a frieza espiritual do meio da igreja, eu repreendo agora o pecado, repreendo agora espíritos malignos que se manifestem para sair, que venham à tona, porque a palavra de Deus diz que vem por um caminho, mas que tem que fugir por 7 caminhos. Eu te repreendo agora, espírito maligno, porque aqui é o lugar de receber o poder que vem do alto. A nossa igreja é o lugar da visitação do Espírito Santo de Deus, a nossa igreja é lugar de falarmos novas línguas, de vermos curas, milagres e maravilhas. A nossa igreja é o lugar da presença de Deus e do Espírito Santo de Deus. E nós declaramos agora que nós cremos e recebemos. Levante a sua mão junto comigo, diga: eu creio. Diga mais forte: eu desejo, eu quero receber o poder que vem do alto. Você pode estar olhando para mim e falar: mas pastor, eu já sou batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo se manifesta todos os dias na nossa vida. Você já é batizado com o Espírito Santo, glória a Deus por isso, mas dê vazão para que ele se manifeste em autoridade onde você estiver. Se você ainda não foi selado com o batismo de fogo, esse mês de julho é o mês de desejar, é o mês de querer, é o mês de clamar pela visitação do Espírito Santo de Deus, é o mês de nos colocarmos no altar e diante de Deus levantar as nossas mãos. Levante a sua mão comigo e diga: eu quero receber o poder que vem do alto. E derramará sobre toda a carne o Espírito de Deus, e derramará sobre toda a carne o Espírito prometido por Jesus. É promessa de Deus, e Ele cumpre, Ele vela para cumprir com a sua promessa. Quem quer receber poder do Espírito Santo aí no seu lugar? Então você agora, com a sua mão levantada, comece a falar com Deus, aquilo que você está buscando, aquilo que só Deus pode fazer. Eu vou pedir a ajuda do louvor para subir aqui comigo. Aquilo que você está colocando no altar do Senhor, nós vamos crer, nós vamos declarar a visitação do Espírito Santo. Comece a dizer agora: Espírito Santo, eu preciso da visitação lá no meu lugar de trabalho. Espírito Santo, eu preciso da sua visitação lá no meu casamento. Espírito Santo, eu preciso da sua visitação lá no meu lar. Espírito Santo, eu preciso da sua visitação no meu corpo, para que haja saúde para a minha vida.
Comece a falar: Espírito Santo, eu creio, eu recebo, eu estou aguardando, esperando, eu não vou abandonar, não vou desistir, como aqueles 120 que estavam naquele lugar, eles ficaram esperando até que do alto eles foram revestidos de poder.